Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 36. Nós estamos nos últimos momentos do livro de Jó, analisando o discurso de Eliú. O discurso de Eliú é um pouco extenso, envolve 4 discursos. No capítulo 32, Eliú chama a atenção de todos para si, chama a atenção de todos, independente da sua juventude. No capítulo 33, Eliú se baseia nas coisas que Jó havia dito. Sobretudo, Eliú faz um alerta para a realidade de que Jó havia dito em um de seus discursos, que precisava ouvir a voz de Deus. E Eliú vai reafirmar isso, dizendo: olha, Deus fala. Esteja preparado para isso, Deus fala. No capítulo 34, Eliú alerta Jó para o ceticismo dos julgamentos, sobretudo aqueles julgamentos que envolvem a vida do justo, a vida do ímpio. E uma pergunta muito forte que Jó fez, Eliú interroga nas entrelinhas, dizendo... E a pergunta é: que vantagem temos em adorar a Deus? E Eliú começa a discorrer sobre essas questões, mostrando no capítulo 35 os atributos de Deus que nós vimos. Só que esse discurso não se encerra aí. Vamos ao último momento, ao último discurso de Eliú, o 4º discurso, que é dirigido a todos e em determinados momentos especificamente a Jó. Capítulo 36, versículos 1 a 4, Eliú alerta a Jó dizendo: tenha um pouco de paciência, que vai valer a pena. O texto diz assim: disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se puder dizer mais verdades, que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. E quem está com você é a perfeição no conhecimento. Olhe para mim um momento. Irmãos, esse texto tinha uma coisa nele que me chamou a atenção e que de uma certa forma não faz muito sentido a posição de Eliú dentro desse contexto. No versículo 4, quando ele diz assim: quem está com você é a perfeição no conhecimento, dando a entender um certo ar de arrogância por parte de Eliú, atribuindo a ele essa perfeição. Na realidade, essa expressão do versículo 4, nas línguas originais, é uma expressão idiomática muito antiga, e o hebraísta Dr. Luiz Saião, ele nos orienta, inclusive na Bíblia de Estudo NVI, traz essa orientação, de que o versículo 4, ele não seria um alerta, ou um dizer de Eliú, dizendo que ele tem a sabedoria, que ele é a pessoa que se posiciona como mais sábio, mas na realidade a expressão dá a entender de que naquele momento, Deus estava iluminando no sentido de que a comunicação dessa sabedoria por parte dele estava sendo efetiva, eficaz. A comunicação dessa sabedoria é que está sendo boa, não ele, pelo fato dele ter algum modelo de perfeição. E ele vai dizer isso. Mas esse texto aí, Eliú deseja fortalecer o argumento da bondade, da justiça de Deus. Ele se coloca como sendo alguém que vai mostrar palavras em defesa desse Deus. E ele pede paciência. Eliú, Jó, tem um pouquinho de paciência, Percebemos uma atitude diferente de Eliú em relação aos demais amigos de Jó. Eliú não é aquele que ataca, Eliú é aquele que em determinados momentos exorta, mas em determinados momentos, de uma forma muito humana, ele pede paciência, ele acalma dizendo: olha, eu não vou ser uma pessoa pesada. Ele tem uma postura diferenciada dos demais. E ele vai argumentando, dizendo que as suas palavras não são falsas e que a comunicação está fluindo. E a partir do versículo 5 do capítulo 36,
Eliú vai mostrar que Deus é aquele que, diferente do que Jó pensava, Deus é aquele que tanto protege quanto castiga. Veja a partir do versículo 5, o texto diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. Ele é poderoso e firme em seus propósitos. Ele não poupa a vida dos ímpios, é verdade, mas garante o direito dos aflitos. Ele não tira os seus olhos dos justos. Ele o coloca nos tronos com reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Versículo 10. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Olhe para mim um momento. Versículo 5 é fantástico. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Esse versículo 5, ele fecha com o versículo 10 como uma espécie de moldura sobre esse Deus. E lá diz: Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticarem. Essa é a chave. Eliú está alertando a Jó para que de alguma forma ele tenha cuidado na aparente frieza com que ele tem falado sobre as questões do trato de Deus com os ímpios, assim como no trato de Deus com os inocentes. E Eliú começa a dizer: olha, Deus é aquele que não poupa a vida dos ímpios, é verdade, mas também ele garante o direito dos aflitos. Ou seja, é o Deus justo que atua pelo seu poder e força, afirmando os seus propósitos e fazendo a correção que é necessária no tempo certo. Dos versículos 6 a 9, a gente vê a justiça clássica do Senhor na ótica do Antigo Testamento. É aquele que exalta aquele que merece ser exaltado, é aquele que pune que merece ser punido. Em seguida, a partir do versículo 11 a 15, o texto diz: se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas, se não obedecerem, perecerão à espada, morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele, Deus, lhes fala. Aqui algo fantástico. O versículo 15 fecha esse ciclo de verdades. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele, Deus, lhes fala. Irmãos, os versículos que nós vemos agora, vemos mais características desse Deus, que na realidade faz o que precisa ser feito, mas Eliú mostra que nós precisamos ter a necessidade do entendimento desse Deus e obedecer a Ele, porque de fato Ele vai punir aqueles que merecem. E nós precisamos ter uma atitude de evitar, recusar, não se submeter a essa soberania divina. E em segundo lugar, ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus no meio dos sofrimentos. É isso que Eliú está trazendo. No versículo 15, ele está afirmando: olha, aquelas pessoas que sofrem, ele, Deus, os livra em meio ao sofrimento, e em sua aflição, ele lhes fala. Eliú está dizendo a Jó o seguinte: o teólogo C.S. Lewis, em um de seus livros, diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E se a gente não tem discernimento, que na nossa vida, em determinados momentos, nós passamos por sofrimentos, e esses sofrimentos, em tese, têm
a origem em Deus, com o objetivo de fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos em nossa vida e que nós possamos ser pessoas mais fortes na nossa fé, se não tivermos essa percepção, nós vamos ficar como alguns crentes neuróticos que existem hoje em dia, que negam a realidade do sofrimento. Irmãos, essa ideia de pare de sofrer é uma ideia neurótica, é uma ideia que retira a pessoa da realidade, é uma esquizofrenia social. O sofrimento faz parte da vida. E Eliú está dizendo, olha meu filho, o sofrimento inclusive tem o seu sentido pedagógico. O sofrimento faz com que a gente ouça melhor a voz de Deus falando a nós. Eliú declara que Deus usa as aflições para levar os seres humanos a prestar atenção a Ele. Irmãos, tempos de bonança na igreja muitas vezes geram crentes insensíveis. E essa é uma realidade. E em determinados momentos nós passamos por dificuldades. E essas dificuldades nos fazem perceber da nossa limitação, mas também nos fazem perceber que existe um Deus maior, mais poderoso. E quando a gente se livra dessas questões secundárias, no fundo do poço, meu irmão, só tem como olhar para cima. E ao olhar para cima, existe um Deus que fala conosco. É isso que Eliú está trazendo. É isso que Eliú está trazendo. Agora o ponto-chave, e aqui Eliú já toca, nós precisamos ter sensibilidade para entender essas questões. Nós precisamos ter um coração sensível para Deus. E nós precisamos, nesse momento, perceber que o sofrimento não é o nosso inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. O sofrimento pode ser uma grande ferramenta para ampliar o nosso caráter e para solidificar a nossa fé. Em quantos momentos difíceis da vida e uma prática que você vai dizer, e é verdade, você vai afirmar comigo. Quando as coisas estão boas, meu irmão, são poucos aqueles que louvam ao Senhor. Agora, quando a situação aperta, só a graça de Jesus vem para tudo que é oração, participa de tudo que é evangelização. Está uma seda, porque a aflição na vida da pessoa deixa a pessoa uma seda, transforma caráter, deixa o cara brabo, mansinho. Tem todas essas características. Só o sofrimento é utilizado no seu sentido pedagógico. E a expressão religiosa que nega isso cria esquizofrênicos espirituais e sociais. O sofrimento faz parte da vida. O que nós vamos fazer com esse sofrimento é que é o X da questão. E aqui Eliú vai lançar alguns vislumbres de como se comportar na medida em que esse sofrimento vai atingindo a nossa vida, vai atingindo a nossa alma. E o que é que ele faz a Jó? Eliú começa a dar alguns alertas. Jó, preste atenção a algumas questões. A partir do versículo 16. Ele, Deus, está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Irmãos, no momento de lucidez profunda, Eliú está relatando aquilo que Jó terá no final do processo. Ele está dizendo aquilo que vai acontecer. Jó, Deus está retirando, atraindo você agora para longe das mandíbulas da aflição. Ou seja, essa aflição vai se acabar, Jó. Ele está tirando você dessas mandíbulas, está colocando você num lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Não é uma esperança em vago,
É por isso, irmãos, que o texto de Eliú, ele aparece antes do discurso do próprio Deus para Jó. Esse texto de Eliú é nada mais, nada menos que uma introdução àquilo que Deus haveria de falar e àquilo que Deus haveria de fazer. E aqui uma palavra abençoadora na vida de Jó. Jó, você está sendo afastado desse mal e vai haver conforto. Isso aí haverá de retornar, uma palavra de esperança. Só que Eliú espera que Jó tenha sensibilidade de corresponder à disciplina que de alguma forma Deus está executando sobre a vida dele. Versículo 17. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Primeiro cuidado, versículo 18. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este, o suborno, seja. 19. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Pergunta retórica, resposta negativa. Não. Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Segundo cuidado de Eliú. Cuidado. Não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Ou seja, Eliú está raciocinando o seguinte: Jó, Deus vai retirar você, vai colocar você no lugar, numa condição diferenciada, mas tenha cuidado. O primeiro cuidado é que não são as questões materiais que estão envolvidas nisso. Os versículos 18 e 19, Eliú faz um questionamento muito profundo no que tange a questão da ligação que há entre a situação de Jó, nesse momento, e as riquezas. E ele vai dizer: ó, Jó, não aceite suborno. A gente não pode pensar que a questão é só financeira. Essas coisas não são a base. E outra coisa, não anseie pela noite, porque a condição aqui, e aqui vale uma observação muito interessante da cultura desse povo. Por que é que esse versículo 20 está colocado assim? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. É porque a aflição que Jó passava era uma aflição tão grande, que em determinados momentos, e a gente viu isso ao longo do livro, Jó queria que chegasse de noite, para que naquele momento da noite, quando ele fosse dormir, pelo menos temporariamente, ele não pensasse nas aflições que estava tendo. Então, nesse versículo, Eliú, ele está dizendo assim: olha, não anseie pela chegada da noite, porque essa questão da noite também não altera muito, porque pode chegar ladrão e retirar, lhe assaltar, porque a condição é essa, não há segurança. E por último ele diz: olha, cuidado, não volte para a iniquidade. E aqui, irmãos, um grande alerta de Eliú para nós. Sabe o que é? É que quando a gente começa a sofrer sobre algum aspecto de nossa vida, e esse sofrimento começa a se estender muito, não apenas na sua profundidade, mas também na sua frequência. Quando a pessoa começa a sofrer demais por um tempo muito longo, nós, seres humanos, temos a tendência a ficarmos céticos e tristes. Mesmo que exista alguma centelha de esperança, a tendência nossa é a tristeza, a procrastinação e essa fagulha de esperança, por causa do muito tempo, começar a ficar
menos acesa, digamos assim. A gente começa a esfriar, a gente começa a ficar mais cético. E a gente começa, às vezes o ceticismo é tão grande que a gente envolve numa coisa chamada autocomiseração. A gente começa, em um dado momento, se o sofrimento for muito e for muito longo, a gente começa a ter pena da gente mesmo. E começa a lançar palavras automauditivas, ele começa a se maldizer. É aquele tipo de pessoa que sofre muito, num tempo muito grande. Aí uma coisinha bem simples, por exemplo, está passando manteiga num pão francês, aí o pão escorregou da mão e a manteiga caiu no chão, assim, o pão, pá. Aí o camarada está tão negativo, passou por tantas situações pesadas, ele está tão cético, ele está tão pesado, que ele olha para isso e diz assim: só caiu assim porque é meu. Entendeu? A pessoa, quando sofre muito, num tempo muito extenso, ela começa a perder a perspectiva de alegria da vida e começa a ter pena de si mesmo. E esse tipo de sentimento não é um sentimento bom, não é uma coisa produtiva. Porque se mistura esse sentimento de automaldição, se mistura as questões de autovaloração. Então, às vezes, ela começa a orar e ela começa a dizer, e ela começa a se colocar como sendo um problema. Quantas e quantas pessoas dizem assim: mas Senhor, para minha irmã a coisa deu certo assim, assim. Para o meu irmão a coisa deu certo assim, assim. Mas eu, Senhor, não consigo sair dessa vida que eu estou, porque as coisas só dão errado comigo, Senhor. Porque só eu, o que foi, eu não sou nem velho para ter jogado pedra na cruz, Senhor. Mas eu sou porque eu. Isso é um fenômeno, autocomiseração. A pessoa começa a ter pena de si mesmo e começa a alterar a visão daquilo que ela tem sobre si, e isso não é uma postura boa. E Eliú está dizendo: olha, Jó, nesse peso que você está tendo aí das suas aflições, tenha esse cuidado. O cuidado de não voltar para a iniquidade. E parece que você está começando a ficar amargo. E as suas palavras estão começando a ficar céticas. Então tenha cuidado com a sua amargura, para que essa amargura não profunde, não penetre dentro da sua alma. Segue o texto. Versículo 22, até o fim. Aí, irmãos, do versículo 22 até o final do capítulo 37, a gente vê uma introdução profunda de Eliú para Jó. Essa introdução falando sobre a grandeza de Deus. E Eliú tem como objetivo sensibilizar Jó para que ele deixe temporariamente ali, ele deixe a vida de autocomiseração, que é essa ideia de ter pena de si mesmo, ele deixe isso, e comece a trocar a autocomiseração pela glorificação a Deus. A partir do versículo 22, veja como se coloca. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Pergunta retórica. Resposta: ninguém. Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Eliú fala de uma forma magnífica.
E Eliú conclama, sobretudo aí no versículo 24, a que Jó adore a Deus pelo que ele faz. Jó, lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Meu irmão, adore ao Senhor pelo que Ele fez. Adore ao Senhor pelo que Ele faz. Jó está sendo exortado, inspirado por Eliú, a deixar-se, olhar para si mesmo, para a autocomiseração, para as suas mazelas. Eliú está convidando Jó a mudar o foco e colocar o foco da sua mente no Senhor através da adoração. Segue o texto, versículo 26, a grande premissa. Deus, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Eliú está dizendo, Jó, Deus é grande, Jó. Nós não conseguimos entender como esse Deus, ele se desenvolve. A gente é muito pequeno, nós somos limitados, Jó. A partir do versículo 27, ele atrai as gotas de água. Isso aí são exemplos de Eliú para Jó, mostrando a grandeza de Deus. Ele retira os exemplos de onde? Do processo de chuva que traz vida para a terra. Olha só, versículo 27. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens? Como ele troveja desde o seu pavilhão? Pergunta retórica, resposta: ninguém. 30. Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho. Até o gado pressente esse poder. Deus é grande, Jó. Ele tem controle sobre a natureza. Olha a chuva que traz vida sobre a terra. Olha os raios que estão na mão dele. Ele lança onde ele quiser. Esse Deus é grande, Jó. Tire o foco de você e bote o foco nele. Esse Deus é grande. Aí a partir do versículo 37, segue Eliú falando sobre a grandeza desse Deus. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Eliú começa a louvar a Deus pelo seu poder. E os antigos tinham a ideia dos trovões serem a voz desse Deus. E ele utiliza como imagético para mostrar o poder desse Deus todo-poderoso. É um tributo à voz do Senhor. Sabe por que ele está fazendo um tributo à voz do Senhor? Porque Jó tinha dito que não estava ouvindo a voz do Senhor. E Eliú está dizendo, como é que a gente não ouve a voz dele, Jó? Olhe para a natureza, olhe para o movimento da chuva, olhe para o estrondo, veja a grandeza desse Deus. Como é que pode dizer que não fala? Aí, a partir do versículo 6, Deus diz à neve, caia sobre a terra.
Diz a chuva, seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhe mostrar o seu amor. Irmãos, Deus, pela palavra, pelo seu controle, é possível que nós possamos ter direção sobre alguns aspectos da vida, mas nós não podemos perder a noção de que é Deus quem tem o controle de tudo. É Deus quem tem o controle de tudo. Com o poder da palavra, Ele vai controlando tudo, vai controlando todas as coisas. Aí Eliú sugere a Jó que ele medite. Que ele medite. Passou não, meu irmão. Passou. Versículo 14. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Aí ele começa a sugerir um embate aí, Jó e Deus. Jó, um homem limitado, e Deus, esse Deus todo-poderoso. Veja o versículo 15. Acaso você sabe como é que Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Pergunta retórica, resposta, não. Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Pergunta retórica, resposta, não. Você, Jó, que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sobre o vento sul. Me diga uma coisa, você pode ajudar Deus a estender os céus, duro como um espelho de bronze? Pergunta retórica, resposta, não. Ou seja, Jó, medite na sua insignificância, perceba que Deus é poderoso. Jó, fique na sua, dê um tempo, cuidado com as suas palavras. Medite, reflita nas maravilhas desse Deus. Segue o texto, versículo 19 a 22. Diga-nos o que devemos dizer a ele, o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Por que Eliú diz isso? Porque no capítulo 31, Jó encerrou o discurso dele dizendo: eu estou aqui assinando a minha defesa. Capítulo 31, versículo 25. Estou aqui assinando a minha defesa. E agora eu espero que esse Deus se manifeste. Eliú está dizendo: rapaz, vai por aí não. Tenha calma com as suas palavras. Tenha cuidado, não é assim também não. Você sabe com quem é que você está lidando? Diga o que é que a gente deve dizer a ele. Nós não podemos elaborar a nossa defesa. Sabe por quê, Jó? Por causa das nossas trevas. Nas nossas trevas, Jó. Nós temos limitações. Cuidado. Jó tinha assinado, dizendo e pedindo uma audiência. Só que tem uma coisa. Você pediu isso, Jó? Você pediu para que Deus aparecesse na tua vida, Jó? Pois se prepare. Você pediu.
ele vem. Versículo 20. Deve-se lhe dizer o que lhe quero falar. Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Ou seja, são perguntas retóricas. E a ideia é a pessoa ficar olhando para o brilho do sol, com o objetivo de ver o sol com perfeição. A gente sabe que isso não funciona. E olhar para Deus é como olhar para esse sol. Versículo 22, aliás, o último versículo, fechando. Do norte vem luz dourada. Se prepare, Jó, porque Deus vem. E vem numa temível tempestade. Sim, majestade, é. É porque no 38 ele vem numa tempestade. Aí eu já liguei uma coisa com a outra. Termina com Ade, né? Deus vem na sua majestade e no capítulo 38 ele vem em meio a uma tempestade. Então, a ideia é, Jó, você pediu, Deus vem. Se prepare, você vai ser confrontado. Ele vem na sua majestade. O que vem, Jó, não sei, ele é Deus. E você é essa coisinha aí, que pediu, que argumentou, que clamou. Então espere, ele vai falar. Versículos 23 e 24 para encerrar. Palavras de esperança de Eliú. Eliú diz a Jó, Jó, ele vem, mas saiba, fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão, o que é que ele faz? Não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele a atenção a todos os sábios de coração. Ou seja, Jó, você é um sábio de coração, o Senhor vai dar atenção a você. Aqui a gente vê 6 características de Deus em 2 versículos. No versículo 23, a transcendência de Deus. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso. Não tem como controlar, irmãos. Deus é maior do que a totalidade dos seus atributos. Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Deus é grande, é maior do que todas as coisas. E é um Deus santo, totalmente outro, separado e distinto. Apesar de Ele estar lá, na sua total transcendência, Ele é aquele Deus poderoso, que se importa com a obra, que se importa com aquilo que fez e que interage. Interage por quê? Porque Ele é um Deus qualquer? Não. Versículo 23, Ele é um Deus que é exaltado em poder. Repita comigo, Deus é poderoso. E é poderoso mesmo, irmãos. Se Ele não fizer, ninguém faz. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Deus está no controle, é Deus operando eu. Quem impedirá? Assim diz o Senhor. Terceira característica, Ele é justo e reto. 2 palavras para o mesmo sentido, que apontam para o reto ordenamento e a reta justiça desse Deus poderoso, que é o único que tem a possibilidade de executar a justiça na sua forma plena, dando a cada um aquilo que é eminentemente seu. Quarta, Deus é bom. Veja no final do versículo 23, apesar dele ser grande, apesar dele ser exaltado em poder, apesar dele ser justo e reto, santo, ele não oprime ninguém, ele é bom. Versículo 24, ele é digno de temor, ele é digno de louvor,
por isso os homens o temem, por isso os homens o adoram. E ele é imanente, é aquele que se importa com aquele que é sábio no seu coração. E aqui vale a pena salientar que o homem sábio, à luz desse texto, o homem sábio, à luz dos livros chamados sapienciais poéticos, é sábio aquele que teme ao Senhor. Provérbio no capítulo 1, versículo 7 diz que o princípio de sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, tem uma vida sábia, está passando por um momento de dificuldade, está clamando para que Deus fale com você, em nome de Jesus. Entenda, mais dia ou menos dia, o Senhor haverá de se revelar a você de forma direta. Irmãos, vamos a algumas verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, a questão da pedagogia do sofrimento. O sofrimento não é o nosso maior inimigo. O sofrimento é uma ferramenta de Deus, muitas vezes para aprofundar e melhorar aquilo que nós somos. É verdade, irmãos. Deus usa as aflições da vida para que nós possamos prestar mais atenção a Ele. Uma pergunta fácil, pequena, simples. Você tem prestado atenção às grandes lições que a vida tem dado a você? Você tem prestado atenção às grandes lições que as circunstâncias da vida estão mostrando para você? O grande problema, irmãos, é que nós estamos vivendo a ditadura da rotina. Nós estamos inseridos em uma série de rotinas que estão nos desumanizando e não estamos tendo a devida sensibilidade de analisar a vida numa ótica espiritual e com oração buscar a Deus orientação para o entendimento dos seus propósitos. Eu particularmente me vejo nisso, assim, a ideia que eu tenho da vida hoje, pelo menos para mim, eu me sinto muitas vezes uma pedra de gelo dentro de uma vitamina de banana, no liquidificador, e a vitamina rodando, girando lá, com aquelas hélices rodando, e eu rodando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Acorda de manhã, 4 horas da manhã, vai fazer isso, levanta, vai aí vai para um canto, vai para o outro, vai para trás, vai para aqui, tem uma demanda aqui, uma demanda lá, atende aqui, vai para lá, vai para quando daqui a pouco, 10h30 da noite, você toma banhos, toma água, não sei o que, escova o jeito e tal. Irmão, a gente não está dormindo mais não. Eu particularmente, eu acho que eu estou desmaiando. A gente que está aqui, nós temos a devida sensibilidade de olhar para a expressão de vocês. Muitos de vocês vêm do comércio, vêm cansado, tanta demanda, tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo. Já chega no culto hoje à noite, tem muitos que já chegam extremamente cansados, às vezes trabalhou no comércio, os tutanos do pé chegam tão doendo. Ninguém está conseguindo discernir a vida. Ninguém está conseguindo viver a vida. As rotinas estão nos desumanizando. Por causa das rotinas, nós estamos falando pouco intrafamiliarmente, digamos assim. A comunicação intrafamiliar diminuiu. Por causa das rotinas, hoje, a tecnologia, as pessoas pensavam que com o advento de uma maior tecnologia pudesse ter mais qualidade de vida. Que qualidade de vida que nada, a qualidade de vida que era meu pai. Na época que o banco fechava de 4 horas da tarde, que não tinha shopping center no final de semana, que não existia celular. Meu pai trabalhava o dia todinho, quando dava 5 horas da tarde, para 5h30 ele vinha para casa, ele conseguia ficar com a gente, conseguia desfrutar, conversar, tinha um jantar normal. E às vezes até ia dormir um pouco cedo, a vida era mais calma. Hoje em dia a gente vive uma neurose de comunicação, novas doenças. Eu não sei se você sabia, mas você que tem celular, se você alguma vez
sentiu que o seu celular tocou, ouviu ele perfeitamente, mas quando pegou no celular, não tinha ligação nenhuma, é a neurose, é a doideira de agora. Irmãos, tem gente que entra no frisson com o WhatsApp hoje deu problema. Nem áudio, nem vídeo, nem nada, nem foto. Tem gente que quando o WhatsApp faz tururu, ele fica nervoso, doidinho para saber o que foi que aconteceu, meu Deus. É uma sociedade assim, a gente vive tudo assim. Um filme antigo que relata com características e com propriedades aquilo que nós estamos vivendo hoje. Se porventura você nunca assistiu esse filme, assista. É um filme de Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Quando ele sai do trabalho de uma linha de produção, que ele vai para casa, ele tenta descansar, ele não consegue, ele fica assim. A gente está do mesmo jeito. A gente vem para a casa do Senhor, para adorar o Senhor. A mente não se acostumou que a gente está aqui dentro, para adorar a Deus. A cabeça é no bloquete de cobrança, a cabeça é no ônibus, porque tem que terminar de 9 horas, porque se não terminar de 9 horas, eu não vou para o ponto, se não for para o ponto, o ônibus vai passar. A cabeça, não é porque tem uma coisa para resolver. A gente está assim, e não conseguimos desfrutar de momentos da presença do Senhor quando nos reunimos. A gente está numa neurose social. Não estamos conseguindo discernir a vida. Não estamos conseguindo transmitir valores, conversar com as gerações futuras. Tanta tecnologia de comunicação e tanta pouca comunicação do coração. Está faltando o quê, irmãos? Sensibilidade. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa bem simplesinha para você. Analise sua vida. Tenha sensibilidade e entender o que é que você está fazendo com a sua vida. É necessário ter sensibilidade espiritual para discernir esse momento neurótico, social. Deus fala através das circunstâncias. Irmão, no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo queria pregar o evangelho. Pergunta a vocês, irmão, pregar o evangelho é uma coisa boa? É ou não? O que o irmão vai fazer é uma coisa boa? É ou não? Sim, pregar o evangelho não é bom? No livro de Atos, no capítulo 16, Paulo queria pregar o evangelho em um certo lugar. Quem impediu ele de pregar o evangelho em um certo lugar foi o Espírito Santo. Ele não foi impedido por hostes. Ele não foi impedido, se você ver Atos 16, você vai lá. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. Ele foi para um outro lugar. Chegando no outro lugar, a mesma situação. O Espírito Santo impediu novamente. Aí o que foi que ele fez? Muito provavelmente, depois de uma devocional bem saudável, teve sono, dormiu, em sonhos o Espírito de Deus passa a Macedônia e visita, não é nesses lugares aí que eu quero, não é para cá, venha para cá. Irmão, nós estamos vivendo do mesmo jeito, insistindo em soluções antigas, dando murro em ponta de faca. Vai para um lugar que Deus fechou as portas. Não, mas eu quero aqui, porque eu quero, mas a porta está fechada, mas eu quero aqui. Mas é a vontade de quem que tem que prevalecer? É a tua ameba cósmica ou é a de Deus? Porque essa porta que está fechada, não tem quem abra.
E em determinados momentos, Deus até abre. Vai, ameba, entra aí. Agora você vai se arrebentar. E vai me procurar de novo. Tem muitos que estão assim, vai para um canto, porta fechada, vai para outro, porta fechada, vai para outro. Em nome de Jesus, pare, vá orar, vá clamar ao Senhor para te dar orientação. De fato, qual é o sentido, o que é que você precisa fazer para a sua vida. Só que a gente se aperreia com as coisas, não, tem que fazer. Não, irmãos, nem sempre o ativismo é necessário que a gente faça o certo no momento certo. Seja excelente. Eficiente é fazer as coisas da forma certa. Eficaz é fazer aquilo que é certo. Efetivo é fazer o certo do jeito certo. Excelente é fazer o certo do jeito certo sempre. Sensacional é fazer o certo do jeito certo sempre, com emoção. Aí você é sensacional. Mas é necessário parar. É necessário refletir a vida. Outra coisa, olhe, cuidado com o sofrimento recorrente. Se você tem sofrido muito, num espaço de tempo muito grande, Eliú exortou Jó. Jó, tenha cuidado para você não ficar amargo com a vida. E essa mesma exortação cai para nós hoje. Aqui, meu irmão, se você tem sofrido, seu sofrimento pode não ser grande, mas já faz muito tempo que você tem lutado com algum tipo de causa. Saiba que corre o risco de você se transformar numa pessoa amarga e começar a ter pena de si mesmo e ter uma visão terrível sobre você mesmo. Isso não é bom, isso não é positivo. E o que é pior, nenhuma decisão importante que é feita nesse contexto, ela dá certo. Nenhuma decisão que é feita num contexto assim é uma solução excelente. Geralmente traz consigo algum problema. Às vezes a pessoa sofreu tanto que a cada dia ela percebe a esperança diminuindo. Meus irmãos, essa casa, ela é sobretudo uma casa de oração. E a esperança no cristianismo, ela não é a última que morre. A esperança é a primeira que ressuscita. E se é necessário que a sua esperança, que já estava morta, sobre algum aspecto, ressuscite, em nome de Jesus, clame a esse Deus com todo o seu coração. E por último, irmãos, mudar o foco. O que é mudar o foco? O sofrimento faz com que a gente olhe mais para a gente, para as nossas próprias mazelas. O sofrimento e as notícias ruins têm a habilidade de acabar com a multidão de coisa boa que já aconteceu. Você já percebeu isso? Muitas coisas boas acontecem na nossa vida, o Senhor age de uma forma poderosa, em muitos contextos de nossa vida, em muitos momentos de nossa vida, aí só surge uma coisa ruim. Aquela coisa ruim tem a virtude de acabar com tudo aquilo que de bom foi construído, azeda tudo de uma vez só. Irmãos, é por isso que o profeta, acho que é Jeremias, ele vai dizer: trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Nós precisamos mudar o foco. Muitas vezes o foco, nós estamos olhando muito para nós mesmos. O treinamento dos grandes maratonistas nos traz uma lição fantástica. Os maratonistas, eles são treinados a memorizar
imaginar o alvo. Eles colocam na cabeça o alvo. O maratonista, ele corre quase 43 quilômetros. Os quilômetros mais terríveis de um maratonista não é o início, não é o meio. Os momentos mais terríveis do maratonista é no final, quando ele entra dentro do estádio e as pessoas começam a falar com ele. E ele começa a perceber, quando ele entra no estádio, que as pessoas começam a aplaudir. Alguém diz, fulano, fulano. Aí o emocional abala, ele olha para a lateral, perde o imagético do final. Aí a dor que ele já vinha sentindo por causa dessa perda de foco, ela começa a se intensivar. São nas últimas horas, nos últimos metros dentro do estádio, que ocorrem as piores câimbras. Porque ele está vendo perto, está chegando. Vai, eita, manhã veio com titia para me ver, passando ali a linha. Aí começa a vir a dor, começa a vir a cãibra, começa a vir isso e aquilo. Ele é treinado aqui, ó, para mentalizar o imagético, o final, o alvo. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos modificar o foco. Precisamos retirar o foco da nossa autocomiseração, que é a pena de nós mesmos, para colocar o foco na glória desse Deus, que mais dia menos dia vai estar face a face conosco. Nós precisamos modificar o foco. Nós precisamos modificar o foco. Adorar a Deus pelo que Ele faz. E nesse Deus ter refrigério e esperança. Irmãos, eu gostaria de fazer 2 orações muito objetivas e necessárias. Em primeiro lugar, como Igreja do Senhor, gostaria de nos reunir para interceder, sobretudo, aqueles irmãos que agora, na sua vida, na sua história, estão lutando na vida com dificuldades e com sofrimentos. E essa luta já faz tempo que está acontecendo. Essa coisa já vem pesada. E não é difícil imaginar que aqui existam pessoas assim. Sabe por quê? Porque já faz um bom tempo que muitos de nós, que a sociedade como um todo tem sofrido, sobretudo aqui no Brasil, em função das questões econômicas e muitas coisas que têm acontecido, sociais. É possível que muitos, e a igreja não está longe desse contexto, nós fazemos a sociedade. Então é possível que muitos aqui sejam afetados por essas demandas, estejam lutando com muitas coisas. Essa luta já faz um bom tempo, a ponto de ficar até frio na fé. Essa frieza afetar o ser da pessoa como ser humano e começa a olhar a vida na ótica das suas dores, tem se tornado uma pessoa negativa. A esperança tem ido por água abaixo. Eu gostaria de pedir ajuda em oração dos irmãos nesse momento. E eu gostaria de desafiar, meu irmão, se porventura você tem andado e tem estado nessa condição, no lugar onde você está, em nome de Jesus, fique em pé para a gente orar por você. Em nome de Jesus, fique em pé para a gente orar por você. Eu quero pedir a ajuda dos diáconos nesse momento. Quero pedir a ajuda dos pastores também. Olha, existem irmãos aqui que estão em pé. Fique de lado de um irmão desse aí, por favor. Isso, fique de lado de um irmão desse aí. Os irmãos também que fizeram curso de veredas antigas, que puderem estar de lado de algum irmão desse, em nome de Jesus, fique de lado dele também. Irmãs que possam ajudar, irmãs também nesse momento. Tem uma ali também, ali, a irmã ali, por favor, alguém fica ali com ela. Em nome de Jesus, se una nesse momento aí. Esses irmãos se levantaram, irmãos, e realmente a vida é assim. A gente recebe tanta carga negativa que acaba ficando amargo, acaba ficando com o coração amargo, triste. E a nossa esperança vai como se fosse indo pelo ralo, por água abaixo. E a gente vai perdendo o gosto pela vida, vai perdendo a vontade de viver. E a igreja é uma casa de oração. E sobretudo uma casa de inspiração.
e uma casa de apoderamento. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O texto de Tiago diz: confessarmos nossas culpas uns aos outros. Haverá cura, restauração. A oração de um justo é eficaz nesse contexto. Em nome de Jesus, nós vamos interceder. Eu gostaria que você intercedesse, juntamente com essa pessoa que você está ao lado dela. E os irmãos que estão sentados, eu gostaria que estendesse a sua mão para alguns desses irmãos que estiverem próximos. Não precisa ficar em pé, só estenda as suas mãos. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós agora estamos intercedendo, Senhor, juntos como igreja do Senhor. Muitos desses irmãos que se levantaram agora, Senhor, eles se levantaram dando testemunho de que a sua vida está amarga, de que a sua vida está triste, por causa da frequência, da incidência do sofrimento, de aflições da vida. Meu Deus, meu Pai, nós nos unimos com as dores nesses irmãos, e em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor possa ser o bálsamo na vida de cada um desses Teus filhos, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobretudo, o grande milagre da ressurreição. Em nome de Jesus, nessa noite, faz ressuscitar a esperança em Ti, Pai. Mas também nos unimos a Ele nas causas deles. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor intervenha de forma poderosa na vida de cada um desses Teus filhos, dando-lhes uma nova condição, modificando as circunstâncias. Mas hoje nós te pedimos, Pai, modifica o coração de cada um e retira toda a sorte de ceticismo. Caia por terra em nome de Jesus. Toda sorte de falta de esperança, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, restaura, faz ressuscitar uma esperança viva. Senhor, restaura a alegria de celebrar e te adorar nessa noite. Meu Deus, meu Pai, nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Você que ficou com o irmão aí, dê um abraço nele em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar esse culto agora. Eu gostaria de pedir aqui que todos ficássemos em pé. Nós vamos fazer 2 orações. Uma oração nós vamos fazer, e essa oração, irmãos, eu vou ser bem específico. É possível que muitos irmãos aqui estejam enfrentando problemas, precisam de soluções, e alguns desses problemas necessitam, de fato, da sabedoria do Senhor para tomar a decisão correta. E nesse momento nós vamos orar com esse sentido específico, para que você possa ser tocado por Deus, identificar com sensibilidade espiritual a situação e tomar a decisão correta, que reflita os valores da palavra. E nós vamos encerrar. Pai eterno, nós nos unimos agora, em nome de Jesus, com a Tua igreja que está intercedendo. Muitos que têm decisões para tomar, decisões importantes. Nesse momento, Pai, nós colocamos todas essas decisões aos Teus pés. E eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, por uma unção de sabedoria toda específica para os Teus filhos. Poder do alto, sabedoria para tomar as decisões. Pai, que eles possam entender a porta que o Senhor abriu, que haja paz em seu coração, como diz Colossenses 3,15, o Deus de paz seja o juiz no coração de cada um. Pai eterno e santo, colocamos nas Tuas mãos as famílias. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos as organizações, os bens, as propriedades, aquilo que os Teus filhos possuem e que demanda decisão importante. Colocamos todos os Teus pés e te pedimos, Deus, age de forma poderosa e que o Teu nome seja glorificado, não a capacidade de cada um. Meu Deus, meu Pai, entregamos aos Teus pés toda sorte de ansiedade, caia por terra do nosso coração agora.
Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham uma noite de sono tranquila, restauradora. Olhe para o seu irmão e diga assim: mude o foco. O foco é o Senhor Deus, não os nossos problemas. Paz. Amém.